Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Estamos de volta com a série Mulheres na Criação de Moda e Arte. E hoje a gente vai falar sobre uma russa, Lyubov Popova, que foi uma artista e também uma designer têxtil que trouxe várias geometrias e questões construtivistas para o trabalho dela. E é importante a gente falar um pouco sobre o contexto histórico do período, né? Que foi o momento da Revolução Russa. Aí a gente vai ter dois momentos importantes, né? A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A Rússia entra em crise econômica em 1916, de não ter dinheiro nem para os soldados, sendo que antes as pessoas já sofriam com os baixos salários, porque eles estavam, desde o começo do século XX, a Rússia vem se industrializando, mas ela ainda é predominantemente agrária. Então, desde 1905, o governo vem sofrendo com manifestações. Aí, chega em 1916, com essa grande crise, os soldados começam a desertar, porque o governo não tem dinheiro nem para eles, né? Não tem dinheiro para comida, para munição, para arma. Aí eles começam a desertar, muitos vão se aliar à causa bolchevique. Aí em 1917 eles fazem a revolução. Em 1918 conseguem assinar um tratado de paz com a Alemanha. Aí vem a guerra civil entre aqueles que querem o novo regime político dos bolcheviques, né, o comunismo, e aqueles que não aceitam. Essa guerra civil vai durar de 1917 a mais ou menos 1922. Alguns historiadores colocam até 1921, mas o importante é que é justamente nesse período pós-guerra civil na União Soviética, né, que a Popova começa a ganhar destaque no seu trabalho. E aí a gente vai ter o foco bem maior nas indústrias, né? Na produção, em série, até a questão justamente da produção em massa, né? Que no caso você teria todo mundo empregado, né? Todo mundo trabalhando, e também aquela ideia de direitos iguais, né? Você não teria essa desigualdade social e todo mundo, na verdade, teria acesso às roupas, que é no caso que a gente está falando aqui da indústria têxtil, né? Que é onde a Lyubov Popova vai trabalhar principalmente. E assim, a ideia é que a arte, ela não teria somente principalmente não teria aquele intuito de servir como algo estético, como algo de decoração. Ela seria utilitária, principalmente, né? O acesso não seria limitado a apenas a uma parte da população. Também. Mas sim para todos. A arte não é para poucos, é para todos. É comum, né? Assim, a todo mundo. E aí, antes da gente começar a falar da parte da produção dela têxtil, a gente vai falar um pouco sobre a arte do período e o envolvimento dela com o movimento construtivista, que foi um movimento voltado justamente para a ideia de construção versus composição, que então regia e acho que até hoje, né, rege a arte, uma produção de um quadro, por exemplo. E esse retrato é o retrato dela, um dos poucos, né, porque ela morreu com 35 anos de febre escarlatina em 1924. Ela vai ter alguns escritos, né, que vão apontar o interesse dela pelos ideais do construtivismo russo, sendo que ela nunca, na verdade, vai realmente fazer parte do grupo, né? Ela nunca, e nem cita a palavra construtivismo nos seus escritos. Mas fica claro nos seus escritos que ela está envolvida com esse movimento. Só uma observação, né, é que a gente está falando de começo do século XX, portanto a gente está falando de vanguardas históricas, que são características da arte moderna desse período, e o construtivismo, assim como o suprematismo, que são esses movimentos de arte abstrata da Rússia, são movimentos que vêm derivados do cubismo. Então o cubismo é a grande porta, na verdade, para esse momento da abstração e da geometrização das formas.
Então, assim, algumas coisas, né, sobre ela, né? Ela começou a fazer design têxtil a partir do momento que ela adota o construtivismo em 1921 e ela pretende usar esse trabalho nas suas criações justamente para aquele negócio que a gente estava falando antes, né? Para o uso de produção em massa, né? Então, é assim, ela escreve um dos escritos dela, né? Nosso objetivo é a organização do ambiente material, ou seja, da produção industrial contemporânea, e toda a criatividade artística ativa deve ser direcionada para isso. A ideia é justamente trazer a produção artística para a área industrial, não é isso? Isso. Porque o que acontece? A produção artística, ela é considerada única, especial, né, até então. E a produção industrial, ela tem a repetição, o que vai em contraposição à unicidade da obra de arte, entende? Então, ela trazendo esse caráter industrial, ela tá indo contra a ideia de obra de arte. Interessante. E aí também ela fez cenário e figurino. Sim. Ela deu aulas, eu acho que de teoria da cor na Escola Superior de Arte e Técnica. Ela tem um currículo bom, né? Com 35 anos. Tem. E depois também ela foi trabalhar para a empresa estatal de design têxtil. Exatamente. E aí, quando ela vai trabalhar nessa indústria, né? Ela tem algumas concepções interessantes a respeito da arte, que é justamente isso que a Natália falou, que ela vai pegar e vai usar a arte, na verdade, como uma ferramenta, né? Um caminho para se fazer a estampa depois, né? A arte, ela não é o produto final. Essa é a ideia. Ela é um caminho para se chegar ao produto final, que é o produto mesmo, né? Que é a roupa, que seria utilizada por todo mundo. Essa é a ideia. Uhum. É como se todo mundo estivesse usando obra de arte. Essa é a ideia. E ela vai escrever nesse manuscrito o seguinte, em 21. Se qualquer um dos diferentes tipos de arte, pintura de cavalete, desenho, gravura, escultura, ainda puder reter alguma finalidade, eles o farão. O que acontece? A arte, no século XIX, ela começa a ter uma coisa que a gente chama de autonomia. Ela começa a ser o que a gente chama de arte pela arte. Eu faço arte não com uma função determinada. Eu faço arte porque eu tenho prazer de fazer arte, para um deleite estético. E aí, no começo do século XX, no caso no construtivismo, ela vai repensar essa função. E ela pontua. Primeiro, enquanto eles permanecem como a fase de laboratório em nossa busca de novas formas essenciais. Então é aquilo que eu falei, é um caminho para se chegar a um produto. E segundo, na medida em que servem como projetos de suporte e esquemas para construções de objetos utilitários industriais que ainda precisam ser realizados. Uma observação importante. Esse pensamento vai de encontro com a Bauhaus, que juntava função e forma. Então eu não faço só a coisa para ser funcional. Também ela tem que ser funcional e bonita, né? E vice-versa. Ela não tem que ser só bonita, que nem uma obra de arte, ela tem que ser funcional também. Então aquelas cadeiras de design, Charles Ives, né? Aquilo tudo era para ter esse duplo, né? Que é o pensamento da Bauhaus, da República de Weimar, e que estava totalmente atrelado a essa ideia do construtivismo. E aí depois, quando o Hitler assume o poder, ele acaba com a Bauhaus. E aí, só pra gente falar da produção dela construtivista, e vocês entenderem como se deu esse processo, na verdade a gente vai falar da Popova, mas esse processo ele acontece, na verdade, para todos os artistas que estão pensando aí no abstracionismo, nessa geometria da arte. O que acontece? Como eu falei, essa arte abstrata, ela é derivada desse cubismo, né? O cubismo nada mais foi do que a geometrização, né? É pensar nas formas geométricas do mundo, decompor isso em partes, questionar a bidimensionalidade de um quadro, e ao mesmo tempo, o que acontece? Esse cubismo, ele chega misturado com o futurismo, que é um movimento italiano, né? E aí a gente tem o que a gente chama de cubo-futurismo. Então, por que foi tão fundamental nesse pensamento russo, principalmente para que ainda pré-revolução ainda, né, 1912. Mas a questão é o seguinte, porque o futurismo ele pensa na velocidade, ele pensa na indústria, ele pensa nos automóveis, que justamente são os ideais da União Soviética, né? Tudo era meio pensado para o futuro. Para o futuro, exatamente. Então, eles pegam o cubismo e misturam a isso o futurismo. Por isso que é o cubo-futurismo. Se vocês notarem, esse corpo dessa mulher, ou homem, né? Sei lá, tá homem no espaço, mas parece que tem seios, né? Eles são meio como se fossem metalizados. Me lembra tipo um homem de lata. Isso, Mágico de Oz. E ele tá no espaço, então é uma questão futurista. E ao mesmo tempo tem a questão do cubismo, que é essa decomposição e geometrização das formas. Então é o cubo-futurismo, é fácil de identificar. E assim, quando você olha um quadro desse, é praticamente
é uma decomposição que beira um abstracionismo. É verdade. Então é um primeiro passo para esse abstrato, né? Então, conforme a gente vai vendo as obras dela, cada vez mais fica difícil essa identificação de uma figuração e ela vai caminhando para uma não objetividade, né? Então, não objeto. E esse pianista, geralmente o pianista é um tema muito comum na arte futurista, porque a gente consegue ver o movimento dos dedos, sabe? E assim, é totalmente decomposto. Olha esse parece até que o jarro tá girando, como se fosse aquele Umberto Bottioni, que é aquele artista futurista, que ele faz a garrafa no espaço. Então é como se fosse uma jarra na mesa, na verdade jarra no espaço. E aí você traz uma mistura dos dois, do cubismo e do futurismo, ao ponto de você chegar nisso aqui, que já é uma pintura arquitetônica. Se vocês notarem, todos os outros trabalhos têm título. E aí ela, como se trata de a forma, eu só estou mostrando a forma em si, com as cores, o plano, trata-se de uma construção, né? E não mais uma representação. Então você não tem ali o que dizer, é apenas a forma pela forma. E aí já é o que? O resultado de toda essa relação com o cubismo, essa desconstrução, essa geometrização, em que ela para nesse ponto aí, que são as pinturas arquitetônicas. Ela vai trabalhar as pinturas arquitetônicas de 15 a 18 e é um trabalho chave para entender o processo de transição do cubismo para o abstracionismo. Participa da exposição futurista de 1915, que de futurista não tinha nada, né? Vocês verem, os quadros são completamente abstratos. A gente tem o famoso quadrado preto sobre fundo branco. Nossa, é verdade. Ali no alto, que é do Malevich. E apesar de se chamar futurista, né? É a primeira grande exposição, na verdade, do suprematismo, que foi um movimento criado pelo Malevich, que tinha o intuito de trazer o essencial da obra de arte, né? Trazer como se a pintura começasse do zero. Então, o quadrado preto sobre fundo branco nada mais foi, né, do que como se ele tivesse começado a pintura do zero. Esquecer tudo que veio antes e fazer uma nova pintura. Então, a arquitetônica, né, esse nome, pintura arquitetônica da Popova, vem justamente do interesse da artista explorar os elementos construtivos da pintura, né? Então, essa é a ideia. Por isso que, na verdade, ela tem uma relação total com esse construtivismo. Então, olha só, esses foram as pessoas que participaram dessa última exposição futurista, 0.10, de 1915. E aí vai ter essa galera toda aí. Se vocês repararem, em 1915 a gente ainda não tem um movimento construtivista, que é da década de 20. Mas a gente vai ter, por exemplo, o Tatlin, que foi o grande cara, né, do construtivismo. Depois vai vir a Popova e todo esse resto desses artistas. Muitas mulheres, se vocês olharem, repararem, então várias mulheres participando. E só uma observação, então. Essa é uma obra do Vladimir Tatlin. Ele conhece o cubismo indo ao ateliê do Picasso em 1913, e o Picasso já estava desenvolvendo aquelas esculturas do cubismo sintético, que eram dos violões, das guitarras, que elas ficam desconstruídas, né? Só que ele usava sucata. O que acontece? O Tatlin vai ficar influenciado pela obra do Picasso, só que ele vai fazer obras abstratas. Ele vai fazer a mesma ideia de usar restos de materiais para fazer formas, só que ele, ao invés de querer dizer alguma coisa figurativa, que nem o Picasso fazia, e o cubismo, ele vai fazer formas abstratas. Ele vai trazer o abstracionismo para a escultura. Vai ser uma grande, assim, referência da arte moderna, tá? Caramba! Incrível, né? Maneiríssimo, na verdade. E na verdade, o que ele quer? Não quer dizer nada, assim, sabe? É a forma em si. Você não tá querendo representar alguma coisa com violão. É claro que a gente vai se forçar a ver alguma coisa que existe no mundo. De cordas, sei lá, um violão. Nesse caso. E aí, o que é interessante? O Picasso usava sucata, assim, papel, resto de papel, madeira. E o Tatlin, ele usava resto de material de indústria. Por isso que tem a ver com as indústrias, com o processo industrial, né? Isso é muito interessante. Então, esse é um pedaço do Manifesto Construtivista, que vai falar o seguinte: a formação material do objeto deve ser substituída por sua combinação estética. O objetivo é ser tratado como um todo e, portanto, não será de estilo discernível, mas simplesmente um produto de uma ordem industrial, como um carro, um avião, coisas do tipo. Construtivismo é um domínio e organização puramente técnico dos materiais. Isso é arte abstrata, arte pura. Interessantíssimo. Depois isso vai ser desconstruído, né? Essa ideia de pureza da arte. Por que fala que é pureza? Porque eu pego só as formas básicas, que é o quadrado, o círculo, a linha, o plano, as cores primárias, o preto e o branco, que são as cores básicas. Por isso que é arte pura, porque ela começa do zero, ela começa das formas básicas. Só uma pergunta, esse é mais ou menos o mesmo momento também do Mondrian? O Mondrian um pouco depois, década de 20, mesma época.
Porque a ideia da arte é encontrar a essência. Essa é a ideia da arte abstrata. E aí a parada, o que acontece? Depois isso aí vai ser completamente detonado. O Elliot Sica vai falar que a pureza é um mito. É a grande frase dele, né? Na verdade tudo é contaminado, nada é puro. Então é assim, porque a arte é isso. A arte ela sempre questiona o que tá antes, né? É verdade. Então essa é o grande lance da arte. Por que acontece? A arte, ela queria... Qual era o objetivo da arte nesse momento? Era ser universal, né? Se eu olhar aqui o Mondrian e alguém lá na Austrália olhar o Mondrian, vai entender que se trata de linhas horizontais e verticais com as cores primárias. É isso, o quadro quer dizer isso. Só que as pessoas tornaram isso aí um conceito tão, assim, monstruoso que não conseguem entender ainda. Que a arte, entendeu? A arte abstrata ainda é inacessível. É verdade. Ainda. Depois de quase 100 anos, né? Que as pessoas ainda querem ver flores e passarinhos. É verdade. Né? Sim, por isso talvez muita gente ainda ache feio, né? Assim, ainda não compreenda o que é a arte moderna. E outra coisa, a arte abstrata, vocês veem que ela não tinha um caminho decorativo, né? Ela, no caso aqui no construtivismo, ela tinha um caminho que era justamente o contrário, que era servir de ferramenta para fazer uma arte utilitária. E acabou que a gente se apropriou dessa arte como uma arte decorativa. E aí, só pra vocês verem as pinturas arquitetônicas, vejam que não quer dizer absolutamente nada. São simplesmente as formas. E depois que vai servir para ela fazer as roupas, as padronagens textas. Esse que eu acho incrível, que é a construção da força espacial. Acho lindo esse. Lindo, né? Tá vendo que tem um quê de cubismo? É verdade. Só que não quer dizer nada. Assim, não tem uma figuração. Quer dizer, né? Mas não tem uma figuração, né? Não quero mostrar nada. Essa é a ideia. E esse aqui, só pra vocês conhecerem, é uma exposição que ela participa com o Tatlin, com todos os outros artistas construtivistas, que se chamou 5x5 igual a 25. Tá vendo como tem uma coisa muito... não quer dizer nada, sabe? Assim, meio no sense, assim, sabe? Esse que é o meio que sentido. Não faz sentido. Esse é o sentido da coisa. E aí, olha só as formas geométricas do catálogo, né, da capa. Então, as pinturas exibidas devem ser consideradas apenas como uma série de experimentos preparatórios para construções materiais concretas, que é o objetivo dela. E só uma observação, justamente quando ela começa a trabalhar na fábrica, que a gente já vai falar um pouco mais sobre esse momento, ela e a Varvara Stepanova, que trabalhava na mesma empresa que elas fizeram uma espécie de uns escritos, elas fizeram uma espécie de condições de trabalho, assim, sabe? Elas mandaram pra fábrica, falaram, olha, a gente queria que cumprissem essas condições de trabalho, porque elas não queriam só ter a ideia da estampa, elas queriam participar do processo. Então, por exemplo, elas pediram para participar do trabalho dos órgãos de produção, trabalhando perto mesmo, direcionando, depois participar do laboratório de química com observadores do processo de coloração, produzir projetos para tecidos impressos a bloco, a pedido ou sugestão, estabelecer contato com as oficinas de costura, casas de moda e revistas, empreender trabalho de agitação para a fábrica através de anúncios de imprensa e revista. Então, quer dizer, elas queriam ser completas, né? Elas queriam fazer não só o trabalho de ter ideia, né, da produção ali, mas participar de toda a produção. Então a gente conclui aqui a parte 1 sobre a Popova, né, e o construtivismo, a arte soviética, esse momento tão interessante da história da arte. No próximo podcast a gente vai falar sobre a moda em si, né, a moda soviética, como que essa arte se desdobrou para a moda. Então, se inscrevam no canal. Curte a gente no YouTube, aperta o sininho. Se quiser, faz um comentário. Segue no Instagram também, Tarsila Grita. E é isso. Obrigada. Tchau, gente.